Eu não sei se é verdade, mas andam por aí rumores a dizer que tu querias passar de uma casa conectada para uma casa verdadeiramente inteligente. E se isso é mesmo verdade, então este vídeo vai te ajudar, porque hoje vamos configurar Room Presence. É a capacidade de a tua casa saber exatamente onde tu estás e em que divisão dentro de casa. Não só tu, mas as pessoas todas que moram contigo. Seja através dos seus telemóveis, seja através de qualquer equipamento Bluetooth como um relógio. Atenção que este não é compatível. Vamos ter que escolher bem o teu próximo relógio. Mas porquê que isto é importante? Porque quando vais a esta camada de inteligência em que o utilizador já não está a controlar nada, é a casa que decide, precisas de múltiplas fontes de informação e quanto mais combinadas, mais assertivo vai ser a decisão que a casa depois toma. Podes utilizar isto, por exemplo, de uma forma muito simples, que é transferir a música que estás a ouvir de uma determinada divisão para outra da casa conforme te deslocas na casa. Ou então podes ir a coisas mais complexas, como por exemplo a decisão de ativar a rotina de jantar. O Home Assistant pode depois ver quantas pessoas é que estão em casa. Se todas estiverem na sala, então provavelmente é hora de jantar. Podes ainda complementar isto com um horário, se for entre as 7h30 e as 9 da noite, e assim acionar mais eficazmente a rotina de jantar, que no fundo pode passar por baixar os stores ao nível médio, ligar as luzes de jantar, pôr o telejornal na televisão, enfim, uma série de coisas que tu depois podes decidir. Mas como é que isto funciona high level? Bom, nestes dispositivos ESP32, então vais instalar aquilo que é o software satélite. Isto vai passar a ser um satélite Bluetooth que depois mede a força, a intensidade do sinal Bluetooth a um dispositivo qualquer, seja o teu telemóvel, muito provavelmente o melhor será um relógio. E depois ele decide, mediante a força de sinal do equipamento aos diferentes satélites que estão na casa, qual é que é então a divisão onde tu estás. Se tiveres este equipamento no teu quarto e a força de sinal for muito mais forte neste do que todos os outros, então ele vai decidir que tu estás no quarto. Depois podes fazer aqui algum equilíbrio, balancear e configurar melhor isto, dependendo também dos sítios na casa em que tu colocas estes satélites. Vamos ver isso tudo já a seguir na configuração. O software chama-se ES Presence e aquilo que tu vais precisar de ter no teu Home Assistant é o MQTT então instalado, o Mosquito Broker. Isto é um broker MQTT, eu já fiz alguns vídeos a mostrar como instalar, vou deixar o vídeo a passar em cima. E depois convém também teres o MQTT Explorer para Windows, que no fundo te vai permitir ver tudo o que o teu broker está a processar, que mensagens é que estão a chegar então ao broker. Podes ver que eu tenho aqui então este ES Presence tópico que foi já configurado, porque eu já tenho aqui então 3 configurados, vou configurar contigo agora o meu quarto, já tenho em diferentes divisões. Na página do ESP Presence podes ver todos os equipamentos que são então compatíveis para estes satélites. Eu vou deixar então os links na descrição para todos estes módulos e depois tu escolhes aquele que quiseres. A instalação vai ser muito simples, vês aqui em Install Firmware, escolhes então o que é que tu tens. Neste momento eu tenho aqui um Standard, um ESP32 e depois pões a versão. Então vou fazer Connect e ligas isto ao teu PC através de uma porta USB e depois escolhes então o que queres utilizar, que há de ser este. Se tiveres dúvidas, uma boa forma é desconectas, vês qual é que desaparece e depois voltas a conectar e vês qual é que aparece a seguir. Portanto, é este aqui de baixo, vou fazer Connect e ele vai então instalar, eu não preciso, acho que de fazer mais nada, só aqui clicar em Install, vou fazer Erase Device porque eu tenho aqui outras coisas, Next, Install. E agora temos que esperar. Ok, Installation Complete, fazes Next e agora tens então que dar os dados de acesso ao teu Wi-Fi. Ele vai tentar então conectar-se ao teu Wi-Fi. Há um erro conhecido que é, isto vai falhar, já te vou explicar depois como é que dás a volta. Ok, depois de algum tempo ele diz então timeout, mas na realidade já se conseguiu conectar. Isto já agarrou ao teu Wi-Fi, já tem um IP. Então fazes Skip e depois vens aqui ao Logs and Console, ok? E fazes Back. E vais ver que ele está a conectar. Ok, já está feito. Podes fazer Visit Device e neste momento já estás então a configurar este dispositivo que já está ligado à tua rede e tem um IP. E aqui tens então todas as configurações agora deste satélite. Aquilo que vais precisar de mudar é dar-lhe um nome aqui no Room e depois então os dados de acesso ao teu MQTT Server. Vou dizer quarto. E depois vou pôr aqui então o meu Home Assistant Local, o porto, o username e a password que na altura defini com o Home Assistant. Tudo o resto eu vou deixar o default. Ok, vou fazer Save. E agora vou fazer Restart ao device. Vamos esperar um bocadinho. Vamos esperar. Ok, a página deve ir à viola porque o device agora está a fazer Restart. Quando ele voltar vamos ter outra vez acesso a esta página. E voilà, cá está ela. Muito rápido. Depois de feito o restart, se tu vieres aqui então ao MQTT Explorer, podes ver que em Room já vai aparecer mais um, é o quarto.
Podes ver então que foi bem adicionado, todas as credenciais do MQTT estão a funcionar e o teu satélite já está a expor então as informações neste MQTT server do próprio Home Assistant. Podes vir também ao teu Home Assistant aqui a device, escolhes o MQTT e vais ter então aqui o teu novo ISP Presence, o satélite do quarto. Este painel vai-te permitir depois configurar este satélite, podes clicar em Visit e vais então para o interface gráfico do próprio software IS Presence. Cá em baixo tens este Click Here for Other Settings, isto vai-te abrir um painel mais completo com uma carrada de outras settings que podes configurar. Aqui vais ter os devices, ou seja, tudo o que está neste momento configurado para ser utilizado no IS Presence da tua casa. Podes ver que eu tenho então 4 nós, 4 satélites e depois tenho este BLE JS24, no fundo é o meu telemóvel. E depois tens os fingerprints, que no fundo são todos os sinais Bluetooth que andam a circular. Este IS Presence utiliza então este RSSI, que é no fundo a força do sinal Bluetooth, para decidir então onde é que está um determinado equipamento Bluetooth. Eu estou a utilizar este telemóvel e isto claro que não é muito eficaz, porque se colocares o teu dispositivo, por exemplo, dentro de uma caixa, ele provavelmente vai perder um pouco o sinal. De qualquer das formas, e dependendo da forma como tu localizas estes satélites pela tua casa, na minha experiência tem sido bastante fiável e é também rápido a fazer o update. Portanto, são 2 pontos fundamentais para um sistema destes que eu acho que o IS Presence funciona. Existem depois 2 configurações que tu podes alterar para aumentar a assertividade da localização. Este Absorption e este Max Distance. No Absorption eu não fiz grandes alterações. Fiz algumas experiências, não notei grandes melhorias, deixei sempre 3.5. O Max Distance é para ser utilizado então naquelas situações em que mais do que um equipamento se sobrepõe, porque tens estes equipamentos satélite, então próximos uns dos outros. Isso acontece, por exemplo, quando tens áreas mais pequenas. E aí tu podes reduzir o Max Distance de forma a que, caso a detecção esteja para lá deste valor, então ele já não considera esse satélite e vai considerar outro. E assim ajudas o IS Presence a decidir qual é que é então o rumo em que estás. Porque já não é só uma questão de medir forças entre sinais BLE entre 2 satélites. Dizes, ok, eu sei que este quarto não tem mais de 3 metros, desde a distância do satélite até a cada uma das pontas do quarto. Por isso eu ponho Max Distance 3 e tenho a certeza que, caso eu esteja a uma distância maior de 3, este já nem sequer vai ser considerado. Mesmo que a força dele seja mais forte do que outro que pode estar noutra ponta do outro quarto. Haverá por isso poucos use cases em que faça sentido este 16 que vem por defeito. No meu quarto eu vou, por exemplo, reduzir isto para 4. Portanto, é o equipamento Bluetooth que depois define a tua posição, por isso convém escolheres um e configurares um que depois ande sempre contigo. Os relógios são naturalmente uma excelente opção, embora nem todos funcionem. Este da Huawei não funciona e por isso eu tenho utilizado o meu telemóvel. Podes ver na página do IS Presence então quais são os beacons ou equipamentos compatíveis com este software. Portanto, tens os Android Phones através da app do próprio Home Assistant, tens depois iPhones, tens Apple Watches, tens o Wear OS, que é no fundo o software da Google para smartwatches, e depois tens alguns conhecidos, tens por exemplo a Amazfit Band, que é muito conhecida, tens a Xiaomi Mi Band e tens outros aqui disponíveis. A escolha do teu próximo relógio, por exemplo, pode ter em consideração esta funcionalidade de Smart Home. Depois sabes que há alguns que funcionam, mas com alguns caveats ou tweakzinhos, coisas que não funcionam completamente, e depois tens outros que sabes que não funcionam, os AirTags e os Smart Tags da Samsung. Por isso, escolhe bem o equipamento que tu queres depois fazer a inclusão. Eu vou-te mostrar como é que podes utilizar o teu smartwatch, porque isso todos temos. E assim fica já com uma ideia como é que é o processo de emparelhamento. Provavelmente o meu próximo relógio vai ser o Wear OS, não só porque depois podes utilizar isto, mas porque podes instalar então a Companion App e podes, acho que, utilizar, por exemplo, também o Assist no próprio relógio. Então na app do Home Assistant no teu telemóvel vens aqui em baixo a Companion App e podes então gerir sensores. Aqui vais à parte de Bluetooth e vais aqui a este Transmitter BLE. Vais ativá-lo. E agora aquilo que eu te vou mostrar são as configurações que eu tenho utilizado, que acho que são um bom trade-off entre esta funcionalidade e não drenar a bateria do teu telemóvel. Vais aqui em baixo em modo de anúncio e escolhes equilibrado e depois vens aqui à potência de transmissor e pões baixo. Ok? Está bom? Está pronto para integrar. Vais precisar do nome que deste ao teu dispositivo para agora adicionar ao Home Assistant um sensor que exponha a localização deste dispositivo.
Copias então este BLEJS24, no teu caso vai ser outra coisa, espero, o nome, vens ao teu Visual Studio Code ou ao editor de texto do próprio Home Assistant, em configuration.yaml adicionas este sensor. Plataforma MQTT Home, Device ID e Name vão ser iguais, vai ser o nome que deste, e depois o State Topic, se não mudaste nada, é ESPresence /devices/ e o nome que deste. Timeout e Await Timeout são configurações que tu podes colocar para, ao fim de X tempo, estes valores que aqui estão em segundos, se o teu dispositivo não então, trocar nenhuma mensagem Bluetooth com nenhum dos satélites, ele é dado como fora de casa. Existem outras configurações que podes utilizar, vê na documentação do ESPresence, isto é mesmo o mínimo para teres este sensor. Deixa-me só fazer daqui uma pequena demonstração de como isto está a funcionar. Então, este é o satélite que nós configuramos neste momento, é o tal quarto, e o meu telemóvel, porque está aqui muito perto deste satélite, está então registado como estando no quarto. Mas, se eu tirar este satélite e o desligar, aquilo que vai acontecer é que este o telemóvel passou imediatamente para o quarto da Sofia. Porquê? Porque eu tenho aqui outro satélite que é, na realidade, o deste quarto, que é o quarto da Sofia, e, portanto, ele, a partir do momento em que este detecta um sinal maior do que aquele, que entretanto foi desligado, então o meu telemóvel mudou para o quarto da Sofia. E se tu desse lado já estás a utilizar esta funcionalidade de Home Presence, então deixa nos comentários como é que a estás a utilizar, que automações é que tens. Nós vemos no próximo vídeo. Como sempre, se me quiseres ajudar, passa em patreon.com/jpombo, 2€ por mês, muitos sorteios com prémios e produtos de Smart Home, todos os meses. Comandantes, vemo-nos no próximo.